agradecer a presença de todos que aceitaram o nosso convite. Gostaria de agradecer à Precesp, que foi o super apoio logístico para que o encontro, de fato, acontecesse e que contou com o apoio integral da Prefeitura de São José do Barreiro, nos cuidando para fazer essa comunicação com vocês, né? Porque os nossos braços não chegam tão longe. E a gente acredita que essas parcerias elas são muito, muito importantes e elas enriquecem o trabalho que a gente faz na universidade, possibilitando que a gente esteja muito mais próximo das pessoas que estão conduzindo esse o dia a dia, né? Eu vou pedir para o Alexandre fazer as boas-vindas. Primeiramente, queria agradecer a presença de cada um nessa tarde gostosa aqui nessa fazenda. Espero que todos estejam gostando. Essa fazenda ficou há muito tempo fechada e hoje a Prefeitura, desde 2017, na verdade, ela vem em parceria desenvolvendo atividades aqui e abrimos ao público visitas guiadas e trouxemos esse evento aqui, que eu acho que condiz, né, para essa magnífica fazenda. Então, depois, se vocês quiserem passear, admirar a fazenda aí, estão todos convidados, tá bom? Bom, vou aos agradecimentos. Quero agradecer a presença aqui do vereador Luiz Eduardo, presidente da Câmara aqui de São José do Barreiro, do vereador Edinho Patrício, que está aqui também, de São José do Barreiro, o vereador de Bananal, José Luiz, e em nome deles, eu agradeço a presença dos demais vereadores que estiverem aqui presentes, que eu acabei não pegando aqui. Agradecer a presença do Guilherme, vice-prefeito de Queluz. Tá? Em seu nome, agradeço aos demais vice-prefeitos que estiverem aqui. Quero agradecer a presença do Rogério, presidente da Arco, dos nossos diretores, o NEM, de Cultura, o NE de Turismo. Já quero agradecer também a esse evento, em nome de vocês, da nossa equipe lá, a Bia, todos vocês que puderam acompanhar e fazer com que esse evento pudesse acontecer nessa fazenda. Bom, vou agradecer agora também às professoras Karina e Clarissa, da USP. Cadê as duas? Estão aqui. Muito obrigado. Tá? Hoje é o encerramento, né, do Fórum de Turismo. Muito legal, muito agradecido por vocês nos darem essa oportunidade de usar São José do Barreiro para finalizar esse belo projeto. Eu sei que vocês vão apresentar a todos os membros aqui, todos ligados ao turismo aqui em São José do Barreiro e região. Muito obrigado, tá bom? Agradeço, por último, aqui à Precesp, essa bela associação, né, que eu faço parte da diretoria, e é muito importante falar que a Precesp ela tem um convênio com a USP, onde gerou todo esse fórum de turismo regional. Então, é através de um convênio da Precesp com a USP, que hoje vocês vão estar podendo participar de um pouco desse conhecimento que essas professoras puderam coletar nessa nossa região. Então, muito obrigado a vocês da Precesp. Tá bom? Gente, a casa é de vocês, São José do Barreiro está de portas abertas para todos vocês. Eu espero que vocês gostem desse fórum. Viu? Fiquem todos aí muito, muito bem-vindos aqui à nossa cidade. Tá bom? Grande abraço, muito obrigado. Vocês devem ter visto nossa programação. A gente começa essa conversa contando um pouquinho de como foi essa construção, né? Do momento em que a gente decide vir para o Vale e o trabalho que se desenvolveu aqui durante os últimos 5 anos. Depois, eu vou falar um pouco disso, a professora Clarissa vai trazer para a gente uma síntese do que a gente conseguiu observar, do que a gente aprendeu, das dinâmicas do turismo na região, daquilo que a gente identificou como potencialidade, como fragilidade, e algumas ideias de como é que vocês podem avançar com isso. E, no terceiro momento, a gente vai fechar com a presença dos representantes de cada município com os quais a gente trabalhou, né, de Queluz, de Silveiras, São José do Barreiro e Bananal, para contarem um pouquinho sobre essa experiência da USP no Vale, mas na perspectiva de quem estava do outro lado, nos acompanhando e nos apoiando, né? Então, nós vamos ter esses vários olhares aí sobre essa experiência. Bem, como é que começa um projeto? Normalmente, quando a gente está relaxado
as ideias começam a brotar, ou porque a gente tem inquietação, ou porque tem algo que nos desassossega. E a proposta de vir para o Vale, ela combinou essas duas coisas, né? Uma inquietação e um momento em que a gente pensava, bem, precisamos construir alguma coisa diferente. E havia um sentimento comum de que nós precisávamos sair da nossa zona de conforto e começar a criar outro tipo de atuação junto aos municípios. Por que eu digo que a gente ia sair da zona de conforto? O curso de turismo da USP ele já tem 45 anos. E, nos últimos 20 anos, ele tem uma atividade que acontece no último ano de formação dos alunos, que é preparar um plano diretor de desenvolvimento turístico para uma localidade. E nós temos feito isso sistematicamente. Então, nós já temos mais de 20 municípios atendidos, né, com essa perspectiva de aprendizado, em que a gente chegava no município, ficava lá um ano e meio de trabalho, entregava os projetos, fazia toda a nossa ação, e depois a gente vai embora. Isso nos incomodava muito, porque a gente não conseguia perceber se todo esse esforço, né, se toda essa mobilização das pessoas do lugar, dos nossos 20, 30 alunos, dos docentes, durante esse período, realmente estava gerando algum tipo de resultado. E a sensação, no final, era sempre, será que funcionou? Será que não vão guardar o plano que a gente elaborou numa gaveta? Será que pegaram aquele material e de fato, está ajudando a pensar o município? Está ajudando a pensar o turismo no município? E a gente se incomodava muito com isso. E foi daquele momento que falou, não, então, talvez a gente tenha que fazer diferente. O fazer diferente talvez seja estar no lugar por mais tempo, nos envolver, né, ter mais vivência, conhecer as pessoas, conhecer os conflitos. E, a partir daí, a gente talvez consiga fazer um trabalho melhor e, com o tempo, a gente possa voltar e ver o que aconteceu e acompanhar o processo. Então, foi com essa inquietação que a gente pensou no Vale, né? E foi nesse momento que a gente mudou a nossa estratégia. O que estava na cabeça da gente quando pensou nesse caminho, né, nessa inquietação? Como é que a gente consegue ou pode contribuir para aprimorar estratégias de desenvolvimento? Será que aquilo que nós sabemos na universidade, que nós estudamos, que nós temos acesso a experiências do mundo inteiro, elas são adequadas e são possíveis ou passíveis de serem implementadas nas nossas realidades? Como é que a gente pode contribuir para verificar isso, né? Como é que a gente pode desenvolver novos métodos, novas técnicas, mais pertinentes àquilo que é a nossa própria cultura? Como é que a gente prepara os nossos alunos que estão se formando hoje para atuar nesses municípios ou nessas regiões nos próximos 3, 4, 5 ou 10 anos, com as coisas mudando na velocidade que estão? O que realmente é importante? Informar e formar esses jovens que estão conosco. E, por último, como é que a gente pode trabalhar uma atuação junto aos municípios num outro formato? Eu não digo que é uma falta de comprometimento, mas num outro formato que seja mais orgânico, né? Que as coisas fluam, que a gente, de fato, consiga escutar e consiga fazer com que aquelas demandas da comunidade, elas, de fato, estejam contempladas nas nossas propostas de projetos, nas nossas propostas de ações estratégicas, ou o que seja. Então, essas 3 questões estavam na nossa mente. E, a partir daí, a gente foi definir uma região. Podia ter sido qualquer lugar do estado de São Paulo. E, na nossa dúvida, a gente chamou a Precesp. Foi isso, eu me lembro, na primeira reunião na minha sala. Era o Zupo ainda. Que pena que ele não está mais aqui. Ele ia gostar de ver o final desse processo que ele participou do começo. E dizíamos ao Zupo, a gente quer fazer lá no Vale do Paraíba porque eles precisam. Eles precisam por muitos motivos. Primeiro, porque eles têm potencial, têm história, têm patrimônio, têm muita coisa. Mas, ao mesmo tempo, eles são muito frágeis na questão da economia. Então, dados secundários. Não é que a gente vivia aqui. Então, o que a universidade pode fazer para levar isso para lá?
Aí o ZUP dizia, não pode ser assim. Eu não posso, pela Precesp, privilegiar uma região ou outra e tal. Aí nós convencemos, né, na época, que tinha 2 instâncias aqui, e que, com 2 instâncias, elas tinham um poder de indução, um poder de provocar, de criar uma situação em que os outros municípios pudessem acompanhar esse processo. E que aqui era um lugar muito com muitas possibilidades em função disso. Em função das suas características, e, principalmente, que o turismo fosse uma prioridade, mas uma prioridade no sentido, não tem muito por onde escapar. Então, vai ter que ser o turismo, é tu mesmo. Então, em que essa região pensasse que o turismo era a grande atividade econômica que precisava ser desenvolvida. Então, foi a partir daí que a gente decidiu investir esse esforço, e é um esforço de longo prazo, num projeto que pudesse gerar resultados de pesquisa, resultados na formação dos nossos meninos e meninas, né, e resultados nessa nossa articulação com os municípios, alguns municípios paulistas. Foi essa a proposta inicial. E a gente começou isso em 2015, depois de algumas idas e vindas, etc. Então, como é que a gente construiu essa parceria? O primeiro momento foi chamar a Precesp para conversar se havia interesse da gente iniciar um projeto de longo prazo em alguma região para desenvolver algumas metodologias que depois pudessem ser replicadas para outros lugares. Porque a universidade faz isso, né? E, naquele momento, a gente imaginava que poderíamos ter um apoio financeiro para realizar isso, mandando uma proposta para uma agência de fomento à pesquisa do Estado de São Paulo, que é a FAPESP, porque ela tem um programa de apoio a políticas públicas. Então, a nossa proposta era no regional. No primeiro momento, vamos pensar de como é que aquela região pode se organizar para desenvolver o turismo. E foi isso. E começamos por ali. Várias reuniões, fizemos um convênio, formalizamos, montamos um plano de trabalho, mas o dinheiro da FAPESP não saiu. E a gente ia começar de qualquer jeito até que isso pudesse ser viabilizado. E nós começamos o trabalho pelo que estava mais fácil, né, pelo que tinha recurso garantido para acontecer, que era começar com os planos diretores de turismo, um para cada município, a gente ia fazendo devagar, porque a universidade ela cobre os custos para a gente trazer os estudantes para cá. Essa é a parte do trabalho. Então, os nossos 25 alunos vindo aqui 3 ou 4 vezes, mais os docentes, têm a cobertura, o custeio da universidade para o seu deslocamento, para a sua permanência, porque é parte da formação deles. E nós aproveitamos isso, nós temos que ir, nós vamos mesmo. Então, vamos para lá. Vamos dirigir os nossos esforços para aquela região. E começamos a ver com os nossos alunos de primeiro ano, depois com os nossos alunos de terceiro, nossos alunos de quarto. Por isso que em cada município vocês viram turmas diferentes. Aqui tinha bastante estudante, mas eram estudantes diferentes. E fizemos isso durante 5 anos. E conseguimos esse trabalho com os planos diretores, além da formalização com a Precesp, que era o projeto grande, a gente fez a formalização município a município. Então, nós temos convênios assinados com a Prefeitura Municipal, em que a gente se compromete a entregar o plano diretor dos projetos do final de 1 ano e meio, e a Prefeitura se compromete a nos ajudar a fazer isso acontecer no seu território, né? Nos ajudando com deslocamento, porque os nossos ônibus são imensos, não dá para a gente sair por aí. Então, para visitar os lugares, para falar com as pessoas, para organizar audiência, para organizar oficina. Então, todo o suporte logístico dentro do município era a contrapartida da prefeitura. E é assim que a gente fez com todos esses municípios da região que a gente trabalhou, né? Que foi aqui, depois a gente deu uma escapada para lá. Bem, nossa, ficou tão pequenininho, vocês não vão conseguir ler, né? Mas eu vou explicar um pouquinho. Quando a gente monta um plano diretor de turismo, é 1 ano e meio de trabalho. Imagine 25 alunos, quase formando, que vão trabalhar numa determinada área durante 1 ano e meio.
Durante o primeiro ano, eles vão fazer o levantamento da oferta, vão conversar com a comunidade, vão fazer pesquisa de demanda. E, a partir desse material todo que eles coletam no município, eles elaboram um diagnóstico. Então, qual é a situação desse município hoje? O que está bom, o que não está tão bom, o que precisa de muito ajuste, o que as comunidades pensam acerca disso, o que ela deseja, o que ela não quer de jeito nenhum. Então, a gente consegue trazer esses elementos para dentro desse diagnóstico. E, junto com essa análise da realidade de cada lugar, a gente olha para fora. O que está acontecendo no entorno, né, ou no mundo, que, de alguma forma, pode impactar positivo ou negativamente no turismo nessa região. De onde é que vem esse fluxo? O que está acontecendo com as questões econômicas? Como é que está o comportamento desse consumidor? O que as pessoas estão buscando quando vêm para uma área em que você tem cultura, patrimônio e patrimônio material, patrimônio natural e patrimônio cultural? O quanto essas pessoas estão dispostas a gastar? Que tipo de experiência elas estão buscando? Né? Então, na medida que a gente consegue juntar essas informações do lugar e de fora do lugar, a gente consegue fazer um diagnóstico melhor de possibilidades. E, ao final do primeiro semestre, é isso que surge, né? Os alunos elaboram um estudo, e esse estudo com matriz, aí é a hora que a gente vai ensinar uma porção de técnicas, e eles saem lá com um cenário. E é esse cenário que a gente traz depois do segundo semestre para discutir com a comunidade. E a gente, ao longo do tempo, a universidade é lugar de experimentação. Tá? Então, vocês viram experiências bem diferentes. A gente tenta fazer o formal, ou a gente tenta fazer oficina, ou a gente tenta fazer encontro, e vamos tentando descobrir o que é que funciona, o que é que dá retorno, o que é que mobiliza, o que é que provoca, né? O que a gente tem resultado. E, nesse segundo semestre, é a hora que a gente traz esse cenário, conversa com a comunidade, e a comunidade vai dizer para a gente quais são suas prioridades. A gente volta para a sala de aula, fecha um documento com um plano de ação, com algumas sugestões de projetos, e aí vocês têm um plano que vocês recebem. Terminamos um ano de trabalho. Fechou um plano diretor. No plano diretor, a gente tem uma lista de projetos possíveis para serem implementados no curto, no médio e no longo prazo. Então, eles pensam em muitas possibilidades. E a gente está lidando com jovem. Então, a ideia é usar a criatividade desses meninos. Pensem e tragam solução. É isso que a gente pede. Nesse último semestre, a gente decide ali por uns 4 ou 5 projetos, dividimos a turma, e esses pequenos grupos vão elaborar um projeto do começo ao fim, de proposta, de desenho, de divulgação, de estruturação, de infraestrutura necessária, de custo e de resultados, de monitoramento. Então, eles têm que fazer tudo. Então, cada município recebeu, né? Só que a Lusca ainda não, que a gente está terminando. Um plano diretor e alguns projetos, para ver se conseguia fôlego para começar a fazer as coisas acontecerem. É essa a proposta. E, quando eles passam por esse processo todo, é 1 ano e meio, o que eles aprendem? Qual é a ideia? O que está por trás disso tudo? Né? Não é só esfolar os meninos vivos, né? Porque esfola. Chega no final, eles estão todos exaustos. Sensibilidade, empatia, capacidade de cooperar, iniciativa, capacidade de analisar a realidade, de analisar dados, capacidade de organizar ideias, estruturar a proposta, uma competência de conseguir buscar a solução para as questões que são reais, né, que eles viveram, se perceber na realidade do cotidiano, que não é o seu próprio cotidiano. A gente tem que tirar de São Paulo, por isso que a gente sempre opta para ir um pouco mais distante, porque é outra vida, né? Eles têm que olhar o país como ele é. Ele não é São Paulo. Ele é essa diversidade gigantesca, né? E o PDTM, o processo de construção, ele vai levar a gente a conseguir desenvolver essa série de competências e de habilidades dos alunos. É para isso que serve quando a gente pensa na abordagem didática do PDTM, né? Mas ele também gera, com tudo isso, um resultado que a gente não tem como mensurar,
Que resultado é esse? Eu tenho aqui 4 turmas de bacharéis. Essa última está formando. Qual que está formando? Essa vai formar esse ano. Esses 3 estão formados, já estão no mercado e levaram, na sua bagagem de vida e na sua bagagem profissional, a vivência do Vale. Nas diferentes cidades, em diferentes momentos. Conheceram vocês, conversaram com vocês, encheram a paciência em vários momentos, trouxeram ideias, se sentiram valorizados e reconhecidos, passaram alguns perrengues, aprenderam a lidar com situações frustrantes e estão levando isso para a sua carreira, né? Então, é uma bagagem que a gente não esquece nunca. Ela acaba fazendo parte, inclusive, das nossas decisões do futuro. Por que eu falo nossas? Porque, quando eu tinha 20 anos, eu fiz isso. Mas era no município de São Bernardo do Campo, eu lembro até hoje. E de como isso impacta na formação desses jovens. Mas isso é um resultado que a gente vai... Vou medir? Não tem como, né? Mas, quando a gente encontra esses meninos 4 ou 5 anos depois de formados, em qualquer conversa, você vai perceber que aquele momento, aquela vivência em determinado lugar, ela faz parte da formação profissional dele, e ele leva isso adiante. Bem, esses são os nossos resultados. E tem os resultados para vocês. Um dos resultados que vocês têm, isso é novidade também, a gente está testando umas coisas, né? Depois vocês vão dizer para a gente se funcionou ou não, foi que, dessa vez, a gente conseguiu fechar um projeto e botar no papel, desse jeito. Porque, normalmente, a gente bota no papel, sim, mas fica com uns 400 páginas. Cada município. Aí nós pegamos as 400 páginas de cada município e dizemos, bem, a gente vai ter que botar os 4 municípios aqui. Como é que nós vamos fazer? Demorou uns 3 meses, né? Idas e vindas, idas e vindas, idas e vindas, gente nervosa, gente brigando, e, no final das contas, a gente conseguiu produzir esse documento, que está online já. Então, a gente fez a impressão, porque a gente pediu para a Precess, falou, vamos guardar esse negócio bonito na mão para botar na estante? E ela topou, mas isso está online, divulguem, compartilhem, fiquem à vontade para usar. E todo o resto do material que a gente produz, né, ao longo desse processo também está online. A gente deixa online os planos diretores no site do curso, mas a gente também tem uma novidade. A gente tem um grupo de pesquisa, que é o SETS, e a gente acabou de montar o nosso site e organizamos todo o material, toda a produção gerada aqui no site, para ficar disponível para vocês. Está aberto. Abre lá, consulta, baixa, copia, cola, porque é público. É uma universidade pública, dando resultado para que seja compartilhado e porque, de fato, a gente acredita que esse conhecimento tem que estar na mão de todo mundo para gerar mais conhecimento. É essa a ideia. Bem, esse aqui é o site do SETS, eu tirei umas cópias para mostrar para vocês que todas as cidades com as quais a gente trabalhou, vocês vão encontrar os planos diretores aqui. Se descer a página, tem cada uma todo o documento técnico que foi produzido. Ou vocês, na hora que entrarem na página, vão encontrar lá embaixo o Vale Histórico do Paraíba. É só clicar que vocês vão ter acesso a esses documentos. Ok? O que mais? Isso aqui é um exemplo de projeto. A gente conseguiu, dessa vez, também pegar todos os 4 ou 5 projetos que foram gerados no ano passado de Silveiras e fechamos num único documento, porque vem em formatos muito distintos, né? E aqui tem uma ideia, esse foi um projeto, acho que foi de Bananal, de uma apresentação de projeto do que a gente produz, né? Esse aqui é um projeto que chamava Atravessando Fachadas, que era um roteiro turístico arquitetônico com áudio, como é que é? QR Code para cada estrutura, edificação de Bananal, para que o turista possa passear lá e saber o que ele está vendo. Então, os alunos trazem ideias muito legais, né? Nem todas são... Você fala, eu vou fazer isso já. Mas dá para aprimorar e fazer virar realidade. Então, é um dos projetos. Tem vários lá. E cada município, o secretário de turismo, o Contur, recebe esse documento. Então, deve estar com eles também. Mas vocês podem pegar aqui. Além dessa produção técnica, né, que os alunos geraram, e a gente coordenando todo o processo, nós também tivemos aí, como era uma proposta de focar
todos os nossos esforços aqui, os nossos esforços extra também foram focados aqui, né? A gente teve duas pesquisadoras de pós-doutorado, uma da área de história e a outra da área de capital social, né, desenvolvimento, e elas desenvolveram 2 estudos na região do Vale. A Mirza fez um estudo sobre a questão do turismo e patrimônio, e o estudo está bem legal, também está disponível online, em que ela vai falar de algumas possibilidades de fruição desse patrimônio pelo turismo, de que maneira ele pode ser feito, né? Que não é só pensando naquela tradicional, apoiado na tradicional visão que a gente tem no Vale, porque o Vale é muito mais rico do que isso, e é o que ela vai demonstrar lá. E a Rosana, quando ela faz uma análise da capacidade de interação social que existe no Vale, no sentido disso virar força, disso gerar confiança, disso gerar fortalezas, né? E vai apontar as fragilidades, mas também aquilo que vocês estão conseguindo fazer bem, e dando algumas sugestões. E, por fim, a Clarissa, que está... Eu ia pôr a foto dela, mas sem querer, eu encontrei essa com os alunos em Bananal, né? Estava bem bonita. E a Clarissa fazendo um estudo mais amplo, que é o turismo e desenvolvimento na região do Vale, que não está pronto ainda, está em processo. Os outros já terminaram. Bem, todo esse material também está disponível lá no site do CETES, já virou artigo, já foi publicado, tem relatório de pesquisa, então tudo que a gente está produzindo e já está no ponto para divulgação, ele fica aqui. É só clicar, o material está todo online, é só baixar lá. Esse aqui é o nosso endereço eletrônico. E, por fim, quando a gente fica aqui durante 5 anos, a gente aprende, a gente ensina, a gente descobre e a gente compartilha. E nesse processo a gente se enriquece. Então, eu posso dizer que os alunos, nós, professores, e toda a equipe que participou do projeto, vocês viram que foi muita gente, não dá nem para ficar mensurando aqui, saiu daqui com melhor do que entrou, né? Ou aprendeu mais coisa e levou mais coisa na sua bagagem. É coisa boa, aquela que a gente leva de presente para os outros. E o que mais? Agora a gente está na fase do para onde é que nós vamos. A gente encerra os trabalhos no Vale, apresentando os resultados hoje, né? Mas não quer dizer que a gente não vai mais conversar com vocês, não é isso. É só que a gente vai virar a atenção para outras coisas, né? Mas vocês têm o nosso contato, vocês sabem onde é que estão as informações. A gente quer acompanhar, sim, os processos da medida do possível. Nós só estamos com um grupo de trabalho muito pequeno, então são 5 professores e tem dia que a gente não aguenta carregar mais nada, né? Começa a falar não. Mas, se tiverem coisas para compartilhar também, mandem para a gente, porque a gente acredita muito nesse trabalho e na manutenção desse relacionamento que a gente construiu ao longo do tempo. E é por isso que a gente veio contar para vocês. E até a gente estava brincando, a gente vai ser duro com eles ou nós vamos só dizer o que tem de bom? Não, nós vamos ser professores, a gente vai fazer tudo. O que tem de bom, o que tem de ruim, o que dá para fazer. Não é para sair desanimado, é para sair animado. Essa é a ideia de hoje. Então, acho que eu termino a minha fala aqui super agradecendo a presença massiva, que a gente teve pouco disso, né? Nessa experiência de 5 anos no Vale, foi esses momentos de muita gente foram muito raros. E hoje, excepcionalmente, a gente chegou aqui até se assustou, falou: nossa, que bom. Assustou, mas é bom. Bom sinal. E aí eu peço para a Clarissa vir contar aqui sobre o resto do trabalho. Queria de antemão agradecer, né, o apoio que a gente teve para viabilizar esse evento e também ao longo desses anos todos, com altos e baixos, né, mas, enfim, chegamos aqui nesse momento importante. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Onde que passa isso? Eu não vou me deter muito nessa etapa. O cenário que nós encontramos aqui em 2015, né, vou ser mais rápida nessa etapa, porque a Karina já contou um pouco do processo. Mas nós encontramos um cenário em 2015
que nos favoreceu a incursão aqui por essa região, né? Como a Karina falou, a gente poderia ter escolhido outras regiões, mas nós tínhamos já um acúmulo, né? Eu venho desde a minha graduação para Bananal, né? Faz 20 anos que eu venho para o Vale e observando algumas coisas, e diante do acúmulo que nós tínhamos, né, de informação, e com aquele momento houve uma receptividade à nossa proposta, né? Nós viemos, eu e a Karina, para cá, falamos com todas as prefeituras. Olha, a gente está a fim de fazer um projeto de caráter mais regional, porque vocês sabem, desde 2003, com a criação do Ministério do Turismo, a gente vem mudando um pouco a escala, né? Ou o governo federal vem indicando uma mudança necessária de escala dos municípios para a consolidação de regiões turísticas. E nós, na USP, já há mais de 30 anos, fazíamos esse trabalho na escala municipal. Então, bom, vamos dar esse passo, tentar pensar uma estratégia de desenvolvimento para uma região. E que região é essa? E por vários motivos, a Karina já elencou aqui alguns, nós escolhemos o Vale do Paraíba. Mas uma delas é que as prefeituras se mostraram receptivas, né? Porque a gente tinha essa necessidade de contrapartida. Isso não aconteceu com aquela expectativa inicial, ela foi inflada, né? Porque ao longo do processo a gente teve momentos assim difíceis para viabilizar a vinda dos alunos, tem um custo, né? Então a gente vinha conversando, e aí, né? A gente vai falar, como a Karina terminou a fala dela, a gente só vai falar as coisas boas? Não. Acho que a gente precisa, de alguma forma, pontuar aqui os problemas que nós vivenciamos, tudo aquilo que a gente observou, porque os municípios precisam superar algumas questões para deslanchar, né? Muita coisa está acontecendo. Eu fiquei super feliz de ver o Rogério aqui, super empolgado. A hora que, né, eu cheguei, ele já foi falando de tudo que estava acontecendo em Barreiro e tal. Diferente, né, Rogério, onde você está? De 5 anos, né, quando nós chegamos naquela primeira uma primeira reunião que a gente pediu para a prefeitura chamar em Barreiro, e tinha, acho que, 3 pessoas, né? Só que no dia seguinte a gente fez outra em Formoso que estava cheia, né? E aí a gente viveu muito durante esses 5 anos esses altos e baixos, né? Momentos de empolgação e momentos em que nós tínhamos que cumprir uma tarefa independente de quantas pessoas estavam conosco, de fato, né? Enfim, mas aí a gente então adotou o Vale Histórico para esse trabalho. Vocês têm aí nesse encarte alguns resultados que eu vou passar aqui, né? Nós fizemos 4 planos de turismo, então, planos municipais para esses 4 municípios, São José do Barreiro, Bananal, Silveiras e Queluz, que está em fase de finalização. 18 projetos, fora os projetos de Queluz, que serão elaborados agora no 2º semestre de 2019, né? 10 visitas a campo, 8 reuniões de trabalho, os planos diretores, audiências públicas, pós-doutorados, iniciações científicas, missões técnicas, inclusive com uma equipe internacional que veio com a Karina. Então, a gente transitou bastante aqui. Portanto, as observações que eu vou colocar aqui não são percepções de um dia, não é? Mas foi realmente um acúmulo. Então, de novo, né? Não considerem aqui as críticas, são coisas que a gente precisa colocar nesse momento, né? Foram coisas que nós observamos. Então, vamos trazer aspectos positivos, mas vamos ter que trazer alguns problemas, né, que os municípios têm que refletir e pensar como superá-los. Então, a gente identificou, claro, é difícil fazer uma síntese de 4 municípios que, se de um lado evidenciam algumas semelhanças, né, ambientais e culturais por causa da sua formação, por outro lado, tem as suas especificidades. É muito difícil a gente fazer uma síntese aqui. Então, me perdoem, não é, se nessa síntese a gente ofuscar algumas especificidades importantes de cada um dos municípios. Mas nós identificamos, se nós pudéssemos fazer, né, um grande resumo assim, das principais fragilidades que precisam ser superadas e dos grandes eixos de solidez desses municípios, nós diríamos o seguinte: tem um problema de comprometimento, de transparência e de profissionalismo e capacitação técnica nas gestões públicas. Isso não acontece da mesma forma em todos os municípios, mas nós vimos, de alguma maneira, que, inclusive, às vezes, uma gestão se mostra com maior afinco, né, maior dedicação,
e coloca ali na Secretaria de Turismo pessoas que têm algum acúmulo de experiência, em outros momentos não. Então, há uma oscilação. E, para a gente ter um trabalho de longo prazo, perene, não dá para a gente ter, ora, uma gestão que investe, ora, uma gestão que não investe. Né? Então, acho que um dos eixos importantes de fragilidade é essa, às vezes, falta de comprometimento, não é? Dessa gestão pública na condução do turismo e, sobretudo, no investimento dos recursos. Né? A gente percebeu em vários momentos uma população ressentida de não participar na discussão do recurso que aparece, como ele é investido e a monitoria dos resultados, né? Quais seriam os indicadores para a gente verificar se o que foi investido deu resultado. Então, uma população que colocou isso. Né? Nós fizemos audiências, reuniões, assembleias, conversamos na padaria, sabe? E a gente percebeu isso. Né? Um outro eixo de fragilidade importante é a desmobilização social. Né? De novo, isso não acontece da mesma maneira sempre em todos os municípios, mas em boa parte das nossas andanças nós encontramos, muitas vezes, empresários que estão trabalhando solitários, né? Desmobilizados para ações coletivas. E uma falta de empoderamento também de lideranças, porque todos os municípios há algumas lideranças, né? Pessoas que têm uma capacidade de agregação, não é? De fazer propostas, de arrebanhar, capitanear esforços, não é? Mas, em outros momentos, essas lideranças elas não têm poder de nada, não são empoderadas. Né? Acho que esse é um termo muito falado ultimamente. Para participar com protagonismo, não é para participar, sabe, dando informação, como fonte de pesquisa, né? Mas como protagonista, né? Decidindo, sabe, discutindo num conselho de turismo com direito a voto, sabe. Então, a gente percebeu boa parte, né, das lideranças sem esse empoderamento, né, para participar, para protagonizar processos, para desenvolver a atividade turística e na construção e manutenção de fóruns coletivos de participação. Né? Porque a gente vê conselhos de turismo, né, nos 4 municípios, mas há quanto tempo alguns conselhos não se reúnem? Né? Ou quando se reúnem para aprovar alguma coisa ou outra. O quórum, uma reunião tem 3 pessoas, na outra tem 4, na outra tem 1. Né? Quem estava na primeira não estava na segunda. Isso é totalmente, né, desmobilizador. Então, a dificuldade de se construir e de se manter esses fóruns de participação. E um outro eixo de fragilidade são conflitos internos no autorreconhecimento do valor histórico do patrimônio local. Né? Essa região tem uma dívida, eu acho, não é? Com a escravidão. E é uma região que eu percebo, né, há 20 anos que eu venho para cá, essa questão ela vem à tona. Não é? E são cidades que também não foram... Isso não se estende também da mesma forma às 4 cidades. Né? Silveiras, por exemplo, tem uma realidade diferente, sem fazendas de café pujantes, como tem em Bananal, né? Como teve em Barreiro. Mas o que a gente percebe é que são cidades que, embora tenham muita importância histórica, não se reconhecem como cidades históricas. Né? É quase como se no Brasil as cidades que tivessem o direito de ter esse reconhecimento fossem só as cidades coloniais. Né? Se eu falar que hoje vamos fazer uma excursão para cidades históricas, todo mundo vai achar que nós vamos a Minas. Né? Quando, na verdade, todas as cidades têm a sua história, e a história desta região é uma história marcada por uma tremenda violência, não é? E é uma questão difícil de ser tratada. Em alguns momentos, nós percebemos essa dificuldade de se reconhecer como um espaço de valor histórico, porque tem essa tensão, né, entre reconhecer um espaço de sofrimento e que não foi tratado, não é? Então, uma narrativa um pouco única a respeito dessas cidades, cujos protagonistas dessa história são as figuras da elite, não é? Então, essa é uma questão, e a gente percebeu isso nas nossas andanças. Né? Algumas pessoas reconhecendo isso de uma forma mais explícita, outras vivendo essa tensão, esse conflito, mas sem que emergisse
com clareza, né, esse conflito. Então, como você basear um turismo em uma narrativa histórica que as pessoas não se reconhecem ou têm dificuldade de reproduzir, não é? Eu me lembro, em 99, em Bananal, fazendo entrevistas na minha dissertação de mestrado, fazendo entrevistas com jovens que estavam se formando numa parceria entre o Sebrae e a Fundação Florestal para fazerem monitoria na Bocaina e tal. E os jovens, naquela época, me falavam, olha, a gente está fazendo isso, mas essa história que a gente conta, eu nem sei se isso existiu de verdade, não é? E, assim, se eu tiver uma outra oportunidade, eu acho que eu vou prestar um concurso para Resende, para trabalhar, eu estou aqui temporariamente. Então, assim, é muito difícil você basear, você, né, investe recurso, traz parceiros para forjar um tipo de narrativa e de apresentação da cidade que as próprias cidades têm dificuldade de se reconhecer. Então, essa é uma questão, eu acho, né? De formas, com nuances diferentes nas cidades, mas é muito latente aqui no Vale. Depois eu vou falar, tem um projeto da Universidade Federal Fluminense, muito bonito, que está recuperando toda a memória de escravos dessa região, situados em comunidades quilombolas e que estão fazendo um trabalho bárbaro de turismo de memória. Vou até deixar aqui algumas dicas, porque tem muita coisa produzida sobre o Vale, né? Isso também eu queria deixar como recado final. Tem muita coisa e está disponível, né? Hoje, com a internet, você tem publicações acessíveis, você não precisa ir numa biblioteca, comprar um livro, você tem, né, uma infinidade de informações. E eu vou deixar algumas dicas de fontes, né? Por outro lado, a gente identificou eixos de muita solidez nos municípios, né, nos quais a gente pode apostar. Um deles é, de fato, memória e história, né? Quer dizer, tem suportes naturais e culturais para interpretações muito plurais desse território, não é? A gente pode diversificar bastante os produtos turísticos, trazendo à tona memórias e interpretações bastante plurais a partir de personagens muito diferentes, não é? Precisa revolver um pouco, sabe, escovar um pouco essa história a contrapelo para identificar outras possibilidades para além dessas que já são exploradas, né? Da fazenda que se converteu para um hotel, não é? Existem outras possibilidades, acho que tanto com suportes materiais quanto imateriais, né? Um outro eixo importante, positivo, é esse ambiente multiescalar, né? Quer dizer, a gente tem esses níveis locais, com lideranças locais capazes de mobilização, não é? Então, a gente identificou em todas as cidades empresários, comerciantes, moradores que têm, né, uma capacidade de agregar e de construir na escala local, e a gente tem essa rede de cooperação podendo transbordar, né, para os municípios do entorno. Então, a gente tem tanto possibilidades de trabalho local, e acho que os planos de turismo que a gente está entregando para os municípios dão um pouco caminhos para isso, mas a gente tem, sobretudo, acho que a Arco é um exemplo, né? A gente tem um nível de articulação regional que é bastante profícuo e é necessário aqui para a região do Vale, né? Não dá para esses municípios tentarem trabalhar isoladamente. E uma questão assim super importante é que eu acho que dinheiro não é o problema aqui do Vale Histórico, né? A gente tem 2 municípios que são instância, e para quem acompanhou aí as transformações da legislação, das instâncias e dos MITs, dos municípios de interesse turístico, essa legislação foi flexibilizada. Hoje em dia você não precisa usar todo o recurso para investir em infraestrutura física, sabe? Construir praça, fazer pavimento. Não precisa ser só isso, né? Há uma parte do recurso das instâncias hoje que pode ser usado para contratação de serviço, para fazer estudo de demanda. A Márcia está dizendo que não foi aprovado isso ainda. Começou isso no ano passado e até houve uma resolução do secretário Apilante com relação a isso, mas essa resolução foi revogada. Ainda está... Foi revogada. Então, por enquanto, só em infraestrutura, mas a Presesp continua batalhando para que os 15% sejam para serviços.
Acho que esse é um esforço muito importante, né? Porque, de fato, o que a gente vê é o recurso do turismo sendo usado para complementar o orçamento do município, né? E não para investimento estratégico em desenvolvimento turístico, né? E a gente tem, além de 2 instâncias com recurso, a gente tem um MIT, né? Parabéns a Queluz. Areias também. Então, 2 MITs, né? Preciso corrigir. Arapeí também. Bom, então todos os municípios daqui têm recurso. Então, o problema não é dinheiro, né? O problema é como investir esse recurso. Dos 4 planos de turismo que nós fizemos, aquelas diretrizes, porque um plano ele termina em diretrizes, né? São eixos muito amplos, por isso que a gente depois passa um semestre detalhando esses eixos e elaborando projetos. Quanto vai custar para implementar essa diretriz, para operacionalizá-la, quanto tempo, que recursos humanos eu vou precisar e técnicos, etc. Quer dizer, de todas as diretrizes que apareceram nos 4 planos, eu fiz uma síntese daquelas que são mais recorrentes e que, portanto, revelam problemas semelhantes, não é? Comunicação. Então, essa é uma questão, daqui a pouco eu vou detalhar esses aspectos, mas diretrizes para melhorar a comunicação são recorrentes. E comunicação em todos os sentidos. Comunicação interna do município consigo mesmo, comunicação externa com visitantes, comunicação entre parceiros, não é? Sistema de comunicação, de telecomunicações, né? Então, em todas as direções, comunicação é uma questão a ser superada, né? Enfrentada. Qualificação da produção rural para o turismo, né? Então, a gente vê municípios com um território imenso, né? Uma área urbana pequena e, portanto, um território rural grande, com uma realidade muito, muito diferente, né? Então, a gente tem propriedades, produzem queijo, produzem, enfim, mas ou não estão adaptadas para o turismo, não é? Ou é uma produção também tem uma questão que a gente acabou identificando também em alguns municípios, está na zona rural, mas não é rural mais, né? Então aluga o sítio. Então tem uma realidade assim muito, muito diferente. E que precisaria, não é? E a gente percebe isso nas diretrizes, uma produção rural que precisa ser melhor identificada, caracterizada e adaptada para o turismo, né? Então, essa é uma diretriz também recorrente. Formatação do produto turístico de forma mais geral, não é? Então, ter um atrativo, ter um recurso, não é a mesma coisa que ter um produto, né, formatado. Quanto vai custar, o que eu posso comer chegando lá, o que eu posso fazer, quem me acompanha, se eu precisar de algum suporte, quem me dá, não é? Isso ainda é um pouco frágil. Em alguns lugares, isso está mais consolidado, em outros, menos. Sensibilização e educação para o patrimônio e para o turismo, né? Então, a gente percebe também, essa é uma diretriz recorrente. Capacitação de recursos humanos, né? Tanto no setor público quanto na prestação de serviços, qualificação da própria gestão pública, estímulo ao empreendedorismo e a questão da gestão de dados, né? Municípios que não têm uma prática de fazer pesquisa para saber quantos turistas vêm no seu município, que perfil tem esse turista. Eu preciso usar a mesma metodologia, fazer isso 5, 10 anos seguidos para eu ter uma série histórica para poder pensar em entender esse fluxo para fazer propostas lá na frente, né? Para que sejam propostas assertivas, perenes. Senão você vai em tentativa e erro, desperdiça recurso, não é? Age lá onde a demanda não está se importando e não age lá onde a demanda, né, tem necessidade, porque você não pesquisou, não perguntou e não sistematizou esse dado, né? E não é só dado sobre a demanda, é dado sobre a oferta, né? Uma secretaria de turismo com um banco de dados atualizado, né? Isso realmente a gente identificou como uma questão aí. Eu vou detalhar alguns aspectos que eu achei que valeria a pena
reforçar que eu passei aí uma coisa muito geral, né? Uma percepção bastante geral, juntando um pouco dos 4 municípios, como eu falei. Mas alguns aspectos que acho que são relevantes, né? Porque se os municípios não enfrentarem, é difícil, né? E a gente não gostaria de ver assim essas ações que são quase personalistas, né? Que são empresários que vão lá, comerciantes, pessoas que vão, né, às vezes sozinhas, batalhando anos, né, para fazer o seu pedacinho, quando na verdade, se vocês agirem, né, em sinergia, em cooperação, com um espírito mais associativista, a coisa deslancha com mais facilidade. Então, queria detalhar aqui alguns dos aspectos que nós observamos que acho que merece a reflexão, né, de cada um dos municípios. A gente identificou, então, essa proatividade de alguns agentes da sociedade civil para ações de preservação, seja do patrimônio cultural quanto natural. Isso foi muito interessante, né? A despeito de políticas sistemáticas dos municípios, alguns moradores e proprietários, né, de áreas rurais se empenhando, né, individualmente na preservação do seu patrimônio, seja ele o casarão, né, a sua fazenda, herdada, comprada, etc., seja na cobertura vegetal, né, na recomposição de áreas desmatadas, com a formação de RPPNs. Então, a gente viu essa mobilização, isso foi muito, muito bacana, acho que precisa ser potencializado, precisa ser protegido, né? No nosso material, aí, no boletim, a gente fez aí um ciclo, né, da semente ao fruto. Então, tem alguns aspectos que são semente, que precisam ser regados, esse é um deles, né? Com a ocorrência de associações e redes, né, de produtores rurais e moradores interessados em fortalecer esse tipo de ação ambiental, né, que tem uma interface forte com o ambiente rural. Esse associativismo na criação das RPPNs para a recuperação dessa cobertura vegetal, né, formação de corredores verdes, a gente viu isso em vários municípios, né, que eu me lembro aqui claramente em Bananal e aqui em São José do Barreiro. Mobilização de proprietários para a recuperação desse patrimônio edificado, então, notadamente das memórias do período cafeeiro, porque é a marca, né, da região. Então, apesar das diferentes concepções, né, a respeito da construção social desse espaço, como eu falei, né, dessa questão dos escravos, as fazendas, acho que elas precisam realmente ser mantidas, né, como um espaço de memória que vão permitir, então, interpretações plurais dessa história, e não só a narrativa, né, do Barão e etc., mas tantas outras, mas até para que essas outras aconteçam, esse patrimônio edificado precisa ser mantido, né? Eu já vi, nesses anos que eu frequento essa região, eu já vi a Fazenda Rialto desaparecer, né, uma fazenda com características mouriscas, belíssima. Então, a gente já via assim, algumas coisas desaparecerem muito recentemente, né? Então, é louvável essa atitude de proprietários, mas isso não pode ser uma atitude individual, né? Precisa haver, de alguma maneira, uma política sistemática, né, de preservação. O que a gente identificou também foram visitantes habituês. Muitos visitantes retornam às cidades. Isso é uma coisa muito interessante, né, para os municípios trabalharem esse fluxo de retorno. Não é? E, de alguma forma, se eles estão voltando, é porque a cidade, né, alguma novidade também as cidades estão apresentando, né, para conseguir fazer com que esses visitantes retornem. Que mais? Bom, os fóruns de participação, como já havia situado lá num dos eixos frágeis, né, dos municípios, mas eles estão bem esvaziados, né, sem apropriação da comunidade, os conselhos e os fundos bem sem ações sistemáticas. Essa é uma questão que os municípios acho que precisam, de fato, enfrentar, até porque é no âmbito dos conselhos que se supera essa descontinuidade administrativa. Né? Então, projetos que se iniciam numa gestão, muda a gestão, muda-se tudo. Né? Se você tem um conselho forte, o conselho tenta levar adiante, não é? Ou pelo menos faz pressão para isso. Os municípios, a gente identificou também um histórico de decisões que não são compartilhadas. Não é? Então, sabe, uma população, de fato, com essa memória.
né? Bom, a gente nunca participa, né? Quem é que decide? Quanto dinheiro o município pode acessar no DAD, por exemplo, né? Então, informações que os municípios não têm. Alguns municípios são instância há bastante tempo, né? E a população, de fato, não compartilha essas decisões. Gestores que não discutem os projetos, né, para investir os recursos. Então, esse espaço de participação precisa ser vencido. Dificuldade de reconhecimento também de uma identidade turística clara, né? E não entendam aqui como necessário ter uma marca, né? Porque essa é uma discussão muito atual, né? Criar brands para os municípios, marcas, logotipos, né? Quase como se o município fosse, né, um pacote, tá certo? Um produto, E isso é muito discutido atualmente, né? Muitas cidades e países, né, investem nessa estratégia. Então, eu não estou dizendo aqui que o município precisa ter uma marca, mas ainda que se trabalhe com traços identitários bastante diversificados, para as estratégias de comunicação, para atingir determinados públicos, falta, não é? Afinal, quem eu sou? Eu sou uma cidade histórica, eu sou um polo ambiental, eu sou né, uma fonte de patrimônio imaterial, o que eu sou, né? Então, essa dificuldade um pouco de se reconhecer. Fragilidades de iniciativas de desenvolvimento regional. Então, também a gente percebeu, tem algumas iniciativas, né? Eu citei a Arco, mas o próprio consórcio, né, do Vale, algumas instâncias regionais que precisam ser revistas, estão funcionando, não estão, precisamos nos inserir em outras esferas, né, em outras instâncias de gestão regional, mas alguma mobilização regional precisa ser mais fortalecida, né? Que mais? Essa gestão pública, não é? Sem uma política sistemática também, isso a gente percebeu, né? Principalmente as pessoas envolvidas com a cobertura, né, em recompor essa cobertura vegetal, identificam, assim, e nós vimos isso também, né, em vários dos municípios, os municípios, né, contaminando os seus recursos hídricos, por exemplo, né, cursos d'água que nascem aqui na Serra e que chegam no município e já são contaminados. Então, esse cuidado com os recursos naturais precisa ser de mais atenção, né? Então, a preservação não só dos recursos culturais, né, patrimônio edificado, mas com recursos naturais, porque a região tem essa valência. Tem a Serra da Bocaina, tem estação ecológica, tem uma série de cachoeiras, né? Esse é um ponto realmente que o município pode, né, formatar produtos incríveis, mas esse recurso precisa ser preservado. A situação do patrimônio, que eu acabei já falando, né? Em alguns lugares, assim, dá dó, né, de ver a situação desse patrimônio edificado. É uma coisa cara para se manter, mas é um diferencial muito importante dos municípios, né? Então, de alguma maneira, isso precisa ser equacionado. A questão do artesanato, a gente viu, na verdade, como uma fonte de contradições, né? Por um lado, a gente viu uma rede muito diversificada de artesãos, né? Pessoas com esse saber fazer manual. Por outro lado, trabalhos que não se pautam tanto por recursos ou linguagens locais, regionais, não é? Então, nesse sentido, eu coloco aqui como uma fonte de contradição. Quer dizer, você tem quem faça, né, mobilizado já numa rede, mas é um artesanato que precisaria ser revisto, assim, na sua capacidade de comunicar uma linguagem local, né? Seja uma própria matéria-prima utilizada ou, de fato, o que, né? Esse produto fala do Vale do Paraíba, como e o que, né? Terminando, nós percebemos também uma questão
eu não sei se ela é só geracional, mas um conflito também do tradicional com o moderno, né? Então a gente vê assim um esforço, né, de alguns agentes envolvidos com o turismo para desenvolver eventos que sejam baseados numa cultura popular, tradicional, né? E do outro lado é um movimento dos jovens, né, que querem trazer o funk, né, que querem trazer outros ritmos, outras festas e querem renovar a festa do padroeiro e tudo mais, né? E a gente percebe assim muitos recursos às vezes do município investidos nos eventos e não são sempre eventos que conseguem mobilizar, né? Pelo contrário, às vezes cria conflito, né? Isso também acho que os municípios precisam pensar. Há possibilidade de consolidação de um polo. Acho que a gente percebeu isso aqui, né, Karina? Nós temos vontade de continuar o trabalho pensando em estratégias de desenvolvimento, de fato, agora regionais, né, não tratando município por município, mas como que isso aqui pode ser um polo consolidado, né, com aspectos bem fortes, né, juntando os 4 ou 5 municípios. E a gente percebe esse potencial aqui, né? Agora, os 4 municípios, 5 precisam, de fato, agir coletivamente. Identificamos grupos e lideranças que acumulam bastante experiência. Tem muitos empresários aqui que já fizeram muitas coisas, né? Pessoas que morreram fazendo pelo turismo, né? Me lembro aqui agora da Lúcia Nader, por exemplo, né? Gente, o próprio Guga, né? Gente que fez muita coisa, acumulou muita experiência aqui. Então, há esse acúmulo, né, que pode ser melhor aproveitado. Uma observação também, nós vimos que, ao longo não só desses 5 anos, né, mas eu diria nos últimos 20 anos, talvez, muitos agentes externos deixaram as suas marcas aqui no município, né? O Sebrae esteve aqui, por exemplo, várias vezes, né? A gente, não é? A própria USP. E, na verdade, essas ações de agentes externos, elas não têm continuidade se elas não forem, de fato, apropriadas, né, pelas pessoas, né? E, às vezes, esses agentes vêm aqui, se envolvem, investem recursos técnicos, humanos, etc. E, quando saem de cena, aqueles projetos minguam, né? Então, acho que a relação com esses agentes externos precisa ser revista, né? Ou as suas propostas devem ser construídas coletivamente, né? E não propostas que chegam assim, porque a gente percebeu que elas não têm vida muito longa. As frágeis perspectivas de inserção profissional, né? Então, a dificuldade, né, de um turismo que é sazonal, como mostrar, né, não só para os jovens, mas para todas as pessoas que buscam emprego e renda, né, o turismo parece ainda se mostrar um terreno duvidoso, né? Será que eu vou conseguir me manter? Será que eu vou atuar aqui? Não é? Então, ainda a gente percebe essa inserção fraca, não convence tanto assim, né? Então tem muitos jovens, por exemplo, a gente percebeu que saem, né? Que vão para Resende, que vão para Barra Mansa, trabalhar com outras coisas, né? Que até trabalhariam com turismo, mas Resende está aí pertinho, eu posso trabalhar numa obra, né? Fazer um trabalho aí de 2, 3 meses e voltar. E aí é difícil também, não é, envolver aqui jovens que na primeira oportunidade saem para buscar outras, né, trabalho em outros municípios. E aí é difícil. Então, a gente percebeu isso também como uma coisa difícil para os municípios equacionarem. Propostas de roteirização, também nós vimos que já existiram várias aqui, mas elas também não vingaram, né? Precisaria pensar por que elas não vingaram, se elas foram trazidas muito de fora para dentro, né? Pensar a Rota Franciscana, a própria Estrada Real, né? Tem trechos aqui nos municípios, mas são propostas de roteirização
que não foram muito amadurecidas, né? E a questão do sistema de comunicação todo, que eu já mencionei. O nível de qualidade também de serviços é bastante assimétrico, né? Ele não é igual para todos os serviços. Alguns mais precários, outros uma qualidade melhor, que estão há mais tempo também, né, se aprimorando. Então, isso também oscila demais, né, de município para município, mesmo dentro dos municípios, né? Então, precisaria um processo de qualificação contínuo, né, para equiparar um pouco os diferentes serviços. Eu acho que é isso, né? Teria até algumas outras coisas, mas como a Karina também colocou, os 4 planos estão disponíveis no site do SETES e a gente encaminhou também para os municípios, não é? Então, não sei quais dos municípios subiram esse plano para o seu site, né, para torná-lo acessível, mas eu acho que todo mundo pode pedir isso para a prefeitura, isso é público, não é? E ali tem bastante detalhada a realidade de cada um desses municípios, né? Tanto os diagnósticos quanto as propostas de intervenção. A última coisa aqui, os desafios, né? Acho que já ficou um pouco aí subentendido, né, a quantidade de desafios que os municípios têm, mas eu queria ainda acentuar a transversalidade do turismo, né? Acho que esse é um enorme desafio para os municípios, porque enquanto o turismo for pensado só na pasta do turismo, que é uma pasta que tem pouco dinheiro, não é? Tem uma equipe também restrita. Acho que os municípios precisam superar essa ideia de que o turismo só tem que ser pensado na Secretaria de Turismo. Então, pensou em saneamento, isso é transversal. Pensou em cultura, né? Pensou em educação. Quantas escolas aqui no Vale estudam a realidade histórica do Vale, né? Quantas crianças, nos seus trabalhos sobre cultura popular, falam do jongo, por exemplo, não é? Isso é totalmente transversal. Então, acho que esse é um desafio. O protagonismo das comunidades, né? Quer dizer, os gestores não podem decidir sozinhos, né, sobre os investimentos. As comunidades têm que protagonizar os seus processos, né, de desenvolvimento. Pensar no turismo como um emancipador. Então, essa coisa de trazer outras memórias, né? O turismo pode emancipar. Não só cria novos produtos, mas ele emancipa, não é? Ele dá voz para quem nunca teve, não é? Então, isso acho que também é desafiador. Transitoriedade dos governos e permanência da população. Então, empoderar esses conselhos de turismo, né, para superar esse problema dos governos que são transitórios e a população fica aqui o tempo todo, né, vivendo as suas questões cotidianas. O desafio de dosar globalização e território, né, quer dizer, manter essa cor local das cidades sem olhar, não é, projetos que parecem receitas de sucesso por aí, não é, mas que dão certo em outros lugares, não necessariamente dá certo aqui. Então, dosar um pouco o que eu vou, né, olhar de boas práticas no global e o que eu vou manter, né, de cor local. Os suportes locais, então, olhar para dentro do território, né, não precisa inventar muito, né, criar eventos que não existem, quando muitas vezes os territórios têm uma valência enorme, que só precisa ser observada e cuidada. Uso pactuado dos recursos financeiros, acho que é o desafio, já foi falado. Dosar os subsídios técnicos e decisões políticas, não é? A gente percebeu também muito isso nos municípios, não é? Pouca decisão baseada, né, em concepções técnicas mesmo, não é? Então, tem que ter gente que entende do negócio. Processos de longa duração. Então, o turismo é um trabalho contínuo para resultado perene. Não adianta essa coisa do imediatismo, né, de uma gestão. Então, é um processo longo. Os empresários, os comerciantes que estão aí na estrada sabem disso, né? Que você tem ações que vão dar fruto lá daqui 4, 5 anos, né? Então, é um processo de longa duração. E comunicar dentro e fora, que acho que são os grandes desafios. Aí, só algumas imagens da quantidade, é uma profusão de estudos sobre o Vale do Paraíba, né? Se vocês se detiverem um pouco numa pesquisa, eu
coloquei ali só 2 pesquisas recentes com as quais a gente se deparou mais recentemente. Uma delas é que é uma professora da EASH, lá da USP, que coordenou uma pesquisa financiada pela FAPESP, onde a equipe levantou toda a vulnerabilidade dos imóveis de valor histórico de todo o Vale do Paraíba, né? Então, o problema desde cupim até casas que têm valor histórico e estão um pouco em área que pode desmoronar. Então, assim, um estudo amplo, né, que subsidia políticas, né, para proteger esse patrimônio. E uma outra pesquisa, então, que eu havia mencionado, Passados Presentes, que é um projeto da Universidade Federal Fluminense, que levantou as comunidades quilombolas no Vale Fluminense. Muitos, né, dos negros que constituíram essas comunidades saíram também aqui do Vale Paulista. E são comunidades que, enfim, têm rememorado a sua história, seus locais de memória e elaborado roteiros incríveis, né? Então, tem muitas boas práticas que acho que o Vale Paulista pode se inspirar. E, enfim, essa profusão de pesquisas e de dados que estão disponíveis, além dos que a gente está disponibilizando para os municípios, tantos outros, né? Então, é isso. Desculpa assim, esse grande resumão, né? Mas a gente achava importante, né? Porque a gente passa pelos municípios, a gente conversa, aplica questionário, faz entrevista, e depois as pessoas ficam pensando, pô, o que aconteceu de tudo aquilo, né? As pessoas passam por aqui, fazem pesquisa e não voltam nunca mais. Então, a gente achou super importante vir aqui, falar o que a gente fez, o resultado, e é uma coisa que a gente está deixando para o município, a gente espera que seja um legado útil, né? E são questões aí, nem todas boas de se ouvir, mas necessárias para se superar. Tá bom? Então, eu fico aqui à disposição também e passo a palavra agora para os representantes, para o café, um intervalo para um café. Que a gente pode convidar para vir fazer esse esforço junto com vocês. Vocês vão ter jovens querendo começar um trabalho. E a garra é diferente sempre, né? Eles se ressentem bastante porque eles acabam se formando e a área de planejamento e gestão de turismo, ela não absorve esses profissionais do jeito que poderia. Porque existe uma tendência a achar que turismo não precisa de ação profissional. Então, a gente vai colocando quem está à disposição, e essa pessoa pode ser a melhor do mundo, mas vai quebrar cabeça, ou vai bater cabeça. Então, por que não dar oportunidade para os jovens que estão se formando para atuar? E para que isso acontecesse, a gente acabou criando aí no último ano algumas alternativas para facilitar a presença desses nossos alunos e ex-alunos nos municípios, para quem tivesse interesse em dar continuidade a esse tipo de trabalho. Então, nós fizemos uma parceria, o grupo de pesquisa CETES, que está aqui, né, com a empresa Júnior, chama ECA Júnior, a empresa Júnior da ECA, que é uma empresa de comunicação, onde o turismo está, porque nós estamos numa escola de comunicação e estamos com eles, né, com publicidade, propaganda e com relações públicas, e que eles têm uma equipe de alunos dos 3 cursos. E a gente fez uma parceria, dizendo assim, Júnior, nós vamos, com a nossa capilaridade, né, de docentes, com a nossa produção científica, nós estamos no mundo e a gente tem uma demanda grande que a gente fica angustiado porque a gente não tem como atender, porque somos pouquíssimos. Vou dizer para vocês que são 5 professores. A gente não dá conta de cuidar de tudo no curso superior, fazer pesquisa, ainda está no mundo, né? Não damos conta. Então, a gente fez uma parceria, criamos um projeto que chama Guilda de Turismo, aí vocês pedem para os meninos explicarem para vocês depois, que é uma parceria com a Júnior, onde a gente pode receber demandas para projetos dos mais variados tipos, desde revisão de plano diretor, a pesquisa de demanda, a formatação de produtos turísticos, planos de marketing, a montagem de site, porque tem todo o pessoal da comunicação lá, que faz... É uma empresa júnior. Então, ela tem CNPJ, ela tem mais flexibilidade para
receber esse tipo de demanda e atender rapidamente. O que é a parceria? A parceria é para todo projeto que entra na Júnior, que for de turismo, que entra nesse projeto do Guilda, sempre tem um professor do curso acompanhando. Então, você pediu lá uma revisão do seu plano diretor, como o Alex estava dizendo. Eu não consigo fazer, vou assumir, não consigo. Mas a Júnior consegue, eu tenho lá gente recém-formada, gente que está terminando o curso, que já sabe como é que faz. Aí um dos nossos professores vai coordenar o projeto, e essa equipe de profissionais novinhos é que vai mandar bala nele. E aí cobram, né, porque é uma empresa, mas não é uma empresa de lucro. Eles vão cobrar pelos custos de fazer o projeto e pelos custos de manutenção da empresa para os próximos alunos e os próximos alunos. Essa é a ideia. Então, se tiverem interesse ou tiverem demandas que vocês acham que cabe levar para esse ambiente, né, da universidade, mas com essa lógica da empresa Júnior, podem entrar em contato comigo que a gente faz a articulação para isso acontecer, ok? Então, eu vou dizer aqui, a gente não consegue, por mais que a gente queira dizer, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar. Não, eu preciso de um pouco de tempo, até inclusive para respirar, né? Mas a gente orienta e abre caminhos e articula para que as coisas aconteçam. É essa a proposta. Então, nesse momento, para a gente fechar, antes que fique muito escuro, já estamos no lusco-fusco, eu queria convidar os representantes de Queluz, de Bananal, de São José do Barreiro e de Silveiras para sentar aqui com a gente, para a gente trocar umas ideias. E quem vai moderar a conversa vai ser a Clarissa. Me disseram que vocês falam pra caramba quando a gente deixa, mas a Clarissa vai segurar, tá? Para a gente não ficar aqui até amanhã. Vai lá. Se ninguém se incomodar de ficar aqui falando no escuro, tudo bem. A gente acende uma vela e continua, né? Oi? Opa! Bom, então a ideia, de um lado, é ouvir um pouco se houve algum legado, de fato, né, na nossa passagem pelos municípios, como é que vocês perceberam isso, o que surgiu, né, de frutos, e um pouco da situação, atualizar um pouco a gente sobre a situação do turismo nos municípios. A minha fala foi um pouco dura aqui, né, mas o bom de ser universidade é que dá para falar também, né, gente? Então, eu queria ouvir também se ecoa, né, se essas coisas que nós colocamos, se isso confere com a realidade que vocês vivem. Enfim, ouvir um pouco de vocês. Em cima do fio. Deixa eu... Opa. E eu acho que se a gente não se alongar muito, dá para abrir também para o público que quiser fazer perguntas, pode se inscrever, eu anoto aqui. Tá, acho que eles se apresentam, né, ao falar, tá bom? E aí, quem quiser se inscrever, fazer alguma questão, participar aqui, pode me falar, eu vou anotando os nomes e, na sequência da fala deles, a gente abre para algumas outras perguntas, tá bom? Quem quer começar? Mulheres. O Rogério falou que quer começar? Vamos lá. Falaram que eram 10 minutos, então não vou participar. Bom, eu acho, como eles já falaram na introdução, né, em toda a apresentação do trabalho, nesses últimos 20 anos, várias iniciativas aconteceram no Vale Histórico, como o SEBRAE, que passou algumas vezes. Tivemos aí a construção do consórcio, o Circuito Vale Histórico, se alinhando com a política de regionalização do turismo, né, do Ministério, e as coisas foram acontecendo. E tivemos aí a participação da USP em São José do Barreiro, gerou o plano diretor, e nos outros municípios. E dentro, né, de tudo que a gente vem acompanhando em São José do Barreiro, e eu rodo bastante, ainda mais com o trabalho que está acontecendo hoje, a gente vem percebendo que existem realmente muitas marcas com o poder público, inclusive com o SEBRAE, da USP ninguém falou mal, não, viu? Mas, com tudo isso, né, para quem acompanha bem a dinâmica do turismo, a gente vai percebendo que sempre fica algo que enriquece e que soma com aquilo que a região é. Então, a gente tem uma identidade, a gente tem uma característica própria enquanto região, muita coisa que aconteceu na época do Vale Histórico com o SEBRAE.
a gente vê hoje ainda como fruto, né, o próprio nome Vale Histórico, as cidades se percebendo dentro de um território, né, fazem parte de um território. E a USP, no trabalho que ela desenvolveu, né, os municípios, isso aí surgiu em todos os momentos, porque foram reuniões com a comunidade, com os empresários, e todos os resultados, né, tudo que foi apresentado aqui antes, eu estava brincando ali atrás, falei, eu não preciso falar mais nada, porque ali está, né, onde estão os pontos fracos da região, onde estão as oportunidades, e o que está acontecendo hoje com a proposta, né, de aproximação dos empresários, aproximação dos municípios novamente, né, porque aquele momento de consórcio e de circuito ele passou. Hoje os prefeitos estão novamente se alinhando, pensando novamente num consórcio, porque é a saída, né? São municípios muito pequenos para cada um ficar trabalhando de uma forma isolada, individual, e nós não vamos chegar a lugar nenhum dessa forma. Então, hoje, né, o plano da USP para São José do Barreiro, ele diz tudo. Ali está a base da política de turismo definida. Eu brinco em algumas reuniões que, peraí, gente, para. Eu não vou entrar nessa discussão. Isso aí, o plano diretor tem que estar aqui em cima da mesa. Nós ficamos 1 ano trabalhando em plano diretor para chegar aqui e discutir algo que foi decidido lá atrás. O plano diretor hoje é a nossa Bíblia. Ele é o que vai dar base a todos os trabalhos daqui para frente. Ele tem que ser atualizado, ele tem que ser sempre, né, tá sendo inserido outras coisas que de repente estão surgindo, mas eu acho que é isso. Eu acho que o que ficou foi uma possibilidade de organização. Hoje ainda é uma possibilidade. Hoje eu sou presidente da associação, estou presidente da associação regional, num trabalho gigantesco de aproximação do empresariado, e a base toda de trabalho da associação foi falado aqui hoje. Os pontos fracos, né? A falta de trabalho conjunto, a necessidade do associativismo, de uma aproximação, de troca de informações. A gente já se conhece há aproximadamente 15 anos. Desculpa, eu sou a Cristine, sou de Bananal, estou secretário do Contur até mais ou menos daqui a um mês, que a gente vai renovar o Contur. O Rogério ele deu uma resumida em todo o processo que a gente passou, aproximadamente 15, 20 anos, né, Rogério? O SEBRAE, a implantação do PDTR, a regionalização, o consórcio Vale Histórico, todos os processos nós passamos juntos. E a gente, depois da explanação da Clarissa, a gente vê que tudo que ela falou é uma realidade. A gente ainda tem muito caminho para andar aí, é um processo lento. E o PDTM de Bananal também foi desenvolvido pela USP, que é fantástico, completo, com informações de todos os segmentos. E a gente está tentando, Clarissa, trabalhar esse PDTM pelo Contur. Entendeu? Mas é complicado, mas nós vamos tentar. Agora a gente está renovando o Contur e a gente vai desenvolver mais trabalhos. O fortalecimento da Arco na nossa região também é muito importante, até para os empresários entenderem que a gente tem que trabalhar mais a iniciativa privada do que a pública. Porque a pública, os nossos municípios são pequenos e é bem complicado. Então a gente tem que ajudar a fortalecer. Então não tem muito o que falar, porque o Rogério praticamente falou tudo. Boa tarde, meu nome é Thomas Cardoso, sou diretor de Cultura e Turismo de Queluz. É um prazer estar aqui. E a experiência de Queluz foi muito boa, porque o nosso município ele não tinha, né, uma política pública voltada para o turismo. A gente teve, durante alguns anos anteriores, um trabalho em cima disso, mas depois o turismo acabou meio que sendo esquecido, né? Que nas correrias do dia a dia e por o município não ter, né, uma grande arrecadação, nossa dotação é muito pequena, então a gente sabe da dificuldade que é isso. Mas o mais gratificante de tudo isso foi que a USP ajudou a cada munícipe da nossa cidade a sentir, né, o empoderamento de participar mesmo, de acreditar na região do turismo. Porque o que vai alavancar hoje o município e a região é o turismo, né, o que a gente tem hoje para trabalhar, para aumentar toda a visibilidade, não só do município como da região. Mas, para isso, a gente precisa que todo mundo se aceite nisso, né? Então, quando a gente fala de turismo, sempre foi uma coisa muito distante.
Então, hoje, depois do trabalho da USP em Queluz, a gente já vê os moradores falarem com uma outra visão, né? Porque uma coisa é quando a gente participa e joga essa iniciativa e quando vem outra pessoa, né? Mas quando vem USP, já ficam todos oriçados, né, Karina? Tanto é que as visitas, quando eles estavam na cidade, você via que o turismo ele conseguiu, né, ter esse fortalecimento com esse trabalho. Eu pude acompanhar desde o começo, né? Desde o comecinho, desde a gente fazendo a nossa... o primeiro alinhamento, quando a Karina me ligou, até fiquei super feliz. Nós já tínhamos feito o nosso plano diretor, né? Estávamos pleiteando o MIT. Durante o decorrer do projeto, nós conseguimos nos transformar em município de interesse turístico. E agora nós estamos fortalecendo isso, visando políticas públicas, né? Que a gente briga muito até lá no nosso Contour, que o nosso Contour é um Contour muito ativo, de conseguir fazer esse fortalecimento independente de gestão. Né, que nós somos passageiros, mas o turismo ele está aí e as políticas implantadas que elas sejam realmente realizadas, não só lá como no Vale Histórico. Então, para a gente é muito gratificante, quero aproveitar mais uma vez e agradecer, né, estamos a gente sempre junto, e para Queluz essa parceria foi muito importante e a gente vai, com certeza, nessa gestão, nosso prefeito também é muito dedicado a isso, ele tem essa necessidade, ele tem essa visão que esse é o caminho para o desenvolvimento da cidade, da região. Então, a gente tem certeza que Queluz vai alavancar muito nisso aí. Tá ok? Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Eu sou Edmundo de Carvalho, sou presidente do Contour de Silveiras. Estou presidente do Contour de Silveiras. Parafrasear aqui os colegas que já disseram dessa forma. Cumprimentar a USP, na presença da Karina e da Clarice, pelo excelente trabalho, por ter escolhido a nossa região, né, para fazer esse trabalho de planejamento. Eu sou uma pessoa da área de planejamento e entendo que sem planejamento as coisas ficam realmente mais difíceis e ficam, né, muito aquém daquilo que a gente gostaria que ficasse. Tendo planejamento já é difícil, né, porque aí precisa também de dinheiro. Mas pelo menos tendo planejamento, a gente mostra organização, mostra um sentido do trabalho e fica mais fácil atrair as pessoas para o conjunto da obra. Eu queria cumprimentar o prefeito local aqui, o Alexandre, pela recepção e pela excelente oportunidade que está dando à população da região de ter assumido esse local. Isso aqui realmente é ouro em pó. É maravilhoso, parabéns. Isso vai ajudar muito aí nessa área de turismo. É uma atitude, né, que dá uma grande força. A região nossa realmente é uma região que é muito carente a partir do momento em que tanto o governo federal e estadual tomaram iniciativas no Vale do Paraíba que transformaram a calha do Vale, a gente chama calha do Vale, o eixo Rio-São Paulo, no grande setor de desenvolvimento econômico da região. Você pega Jacareí, São José dos Campos, Taubaté, Guaratinguetá e tal, e as cidades das montanhas, né, das serras, ficaram ao léu, à sua própria sorte. Então, tendo esse trabalho unido, né? E aí eu vou acompanhar os companheiros todos aqui e até o trabalho que a USP está trazendo. Sem a união, sem essa unidade no tratar a questão do turismo, no tratamento e na relação, não só com o empresariado, né? Na relação com o produtor rural, na relação com a população em si, com os estudantes, com as escolas da região. Então, unir todos os esforços possíveis no sentido de que dos ciclos econômicos que nós já vivemos, o turismo agora se coloca como o principal deles, né? É a grande entrada, eu não diria nem saída, eu diria entrada nossa, definitivamente para melhorar a qualidade de vida da nossa população regional. Realmente o turismo se coloca hoje como o ponto mais forte, do meu ponto de vista. E, bom, em Silveiras, nós temos um prefeito que nós ficamos 16 anos praticamente no vácuo, porque tínhamos uma administração
que não olhava absolutamente nada dessas coisas. Agora o prefeito abriu espaço para que a gente possa trabalhar na questão do turismo, da ambiental, na questão do meio ambiente, que tudo tem a ver, né? Se entrelaçam. A cultura, o resgate da nossa cultura, que eu acho fundamental, até para que o turista que venha, não venha só para uma festa, ele venha, reconheça na nossa região um espaço de satisfação, de alegria, de aprendizado, em todos os sentidos. Não só vir para uma festa, mas vir sempre, né? Que venha várias vezes, finais de semana, e assim nós conseguiremos, então, dar um grande passo no sentido de restabelecer a dignidade da nossa população, da nossa gente aqui do Vale Histórico, que ficou durante muito tempo relegada. Era isso que eu tinha a princípio. Obrigado. Eu queria também aqui, a Karina vai ficar brava comigo, porque ainda não foi lançado oficialmente, mas uma coisa que a gente também, um outro projeto nosso do SETS, que acho que pode ajudar os municípios, nós estamos elaborando cadernos aplicados. Então, um material que qualquer um pode acessar, serão e-books, né, acessíveis digitalmente. E o primeiro deles vai ser lançado dia 25, né, Karina? Comunicação, que é um grande gargalo aqui, né? Então, acho que é um material que eu convido todo mundo a usar e abusar, né, porque vai ajudar os municípios a focar. Porque o custo com comunicação é um custo alto, e se ela for difusa, não focada, você investe, perde dinheiro e não atinge resultado, né? Então, acho que esses cadernos podem ajudar vocês, e depois terão outras edições de demanda, né? Então, eu convido aí vocês a visitarem os SETS e usarem esse material como acharem melhor, né? Eu queria abrir também, se alguém do público presente quiser se manifestar. A gente está encerrando aqui, mas acho que tem espaço. Beth, mais alguém? Beth e Alex, tá bom. Não, eu queria parabenizar vocês. Eu acompanhei o trabalho de vocês. Nessa época eu ainda estava com consultório no Rio, e meu marido, o Guga, ele estava muito junto com a Lúcia Nader, empenhados em fazer que esse turismo daqui saísse daquele fundo do vale para o Vale Histórico, né? Porque quando a gente sempre foi fundo do vale há muito tempo, e passamos para o Vale Histórico. E essa escolha, esse investimento de vocês, escolhendo o antes fundo do Vale Histórico atual, trouxe uma visibilidade muito maior nessa região, não só nessa região, como também nos outros estados, né? Eu tenho trazido muitos colégios do Rio, de Minas, e tenho de fora também, né? E eu tenho visto que nós estamos crescendo. E é como ele estava falando, a gente precisa entender que esse crescimento não é isolado, é compartilhado. O turismo compartilhado é que faz a região crescer. E com metodologia, com projetos, e com essa, como você disse, a importância dos alunos, né, que estão estudando isso, que é o fundamento para que nós, que não somos nessa área de turismo, possamos crescer a cada dia mais. E eu vejo muito esse desejo. Eu vi no Rogério agora na Arco, que eu também faço parte lá da Arco, a fazenda. Eu digo uma frase muito para os meus alunos, né, um provérbio chinês, que diz que a inteligência ilumina o caminho, mas é o desejo que faz a gente caminhar. Então, eu acho que se a gente deseja, a gente pode, né? E eu estou vendo aqui pessoas desejosas desse crescimento, e uma universidade do porte da USP para apoiar o nosso trabalho aqui conjunto. Obrigada aí pela dedicação de vocês, viu? E estamos aqui, né? Parceiros.
Primeiramente, eu quero pedir desculpa da minha fala inicial, eu estava um pouco nervoso. É a primeira reunião nossa aqui, uma reunião pública aqui na Fazenda Paudalho, então eu estava um pouco apreensivo, vou ser bem sincero para vocês. Porque tudo podia acontecer, né? Uma fazenda antiga, então eu estava muito nervoso. Mas tudo bem, passou, né? Tudo certo, né? Então tá ótimo. Não, mas agora, graças a Deus, a gente já passou da metade. Bom, falar sobre o que vocês fizeram para nós aqui enquanto São José do Barreiro. Muito obrigado, tá? De coração. O plano diretor turístico que vocês desenvolveram é maravilhoso. A gente já vem desenvolvendo, até falei com vocês lá no café, a gente vai fazer a revisão. Esse plano turístico aqui em São José do Barreiro ainda não foi utilizado, infelizmente. A gente utiliza um plano que foi pago pelo DAD, com recurso do DAD, mas um plano muito inferior ao de vocês. Então, junto com o Contur, a gente já vem desenvolvendo isso. O Rogério ainda está presidente do Contur. Ele não se apresentou aqui, eu vou apresentar ele. Ele ainda está presidente do Contur de São José do Barreiro também. A gente está vivendo uma etapa nova agora, que a gente vai reformular o nosso Contur. Então já fica um convite para toda a sociedade civil de São José do Barreiro que estiver aqui, empresários, para que possam fazer parte desse novo Contur, para que a gente possa construir junto. Porque não adianta também a gente trazer um plano desse para vocês, um super diagnóstico, e ficar só na mão da prefeitura. A prefeitura não consegue fazer sozinha. Então isso é muito importante. É importante que a sociedade civil, os empresários, façam a parte de vocês. A gente vem conversando sempre, né, Rogério, sobre isso. Então cada um tem que assumir a culpa. Se a gente está hoje aqui nesse momento, cada um de nós tem a sua faixa, a sua parcela de culpa. Então estamos aí, vamos trabalhar junto, em parceria. A prefeitura está de portas abertas, independente do partido. Isso eu acho que já acabou, a eleição passou. A gente está construindo uma São José do Barreiro melhor ou um vale melhor. Que isso é o intuito, né? Trabalhar em parceria com os municípios, cada um fazendo a parte. Por que eu falei dos empresários e de vocês, da sociedade civil? Os prefeitos passam, as administrações passam. Então, se vocês não tiverem muito bem focados, tudo que a gente constrói em 4 anos se perde. Então, é importante seguir realmente o plano diretor e que vocês nos ajudem a colocar ele em prática. Não é isso? Estou certo? Então, é isso essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Eu tenho uma reunião agora às 5h30 com as professoras, que graças a Deus a gente conseguiu elevar um pouquinho a nossa educação em São José do Barreiro. A gente tem algumas metas e o pessoal superou essas metas, então a gente vai ter uma reunião para discutir sobre isso também, que também é importante. Vou estar levando para eles essa reunião aqui. E a Prefeitura de São José do Barreiro está à disposição de cada um de vocês. Tá? A Fazenda Paudalho também está à disposição. Tá bom, gente? Muito obrigado de coração pela presença de todos vocês aí. E se Deus quiser, em breve a gente vai ter um vale histórico aí muito bem organizado, com o turismo acontecendo de verdade, né? Trazendo frutos para a nossa comunidade aí, que é o mais importante, tá bom? Muito obrigado a todos vocês aí. Acho que o Rogério falou uma coisa bacana, né? O plano também não resolve tudo, né, gente? E tem o imponderável, né? Tem um ambiente externo incontrolável que pode nos colocar situações que tornam inviável a implementação de um projeto ou outro que está indicado no plano. Mas o que o Rogério falou é a oportunidade de organização, né? Eu acho que é um calor de momento que tem que ser aproveitado, né? Eu acho que tinha alguém inscrito aqui. A importância realmente de agradecer a participação de vocês, sem dúvida alguma, mas eu prestei atenção muito na sua explanação, Clarissa, né? E você tocou 2 pontos que eu tô morando na cidade há 2 anos, mas frequento há 6 anos com a compra da propriedade que nós estamos aqui. Então, você tocou 2 pontos principais no meu entendimento, que é em relação à poluição dos recursos hídricos. Esse é um ponto importantíssimo numa cidade que quer ser turística, como instância turística. A gente vê um rio passando ali na entrada da cidade, com um cheiro desagradável, porque o esgoto não está sendo tratado. Isso é um ponto muito importante. O prefeito ainda está ali ainda, mas eu tenho certeza que é um ponto que ele também está focando sobre isso. E outro ponto que você tocou foi em relação às festas, né? Você colocou o grande palco de música eletrônica, que os jovens querem um funk, e as pessoas tradicionais querem realmente aquilo na nível de cultura. Eu sempre debato com as pessoas, com os comerciantes, falando, olha, o turista que vem para cá, ele vem muitas vezes querendo ver uma coisa tradicional, uma coisa regional, uma festa no coreto, com a viola tocando. Não, o jovem quer realmente o palco com o funk e tal. Então, acho que realmente tem que ser medido. Eu acho que tem que também desagradar todos os lados, é difícil, mas tem que ser medido para pensar sobre isso. Eu acho que o Rogério está aqui, acho que no Contur também já participei de algumas reuniões, pensar nesse aspecto
das festas. Acho que tornar isso uma coisa mais regional vai trazer um respeito maior para a cidade como cidade histórica e também a poluição dos recursos hídricos é importantíssimo. Hoje, lá no sítio, eu estava refazendo as cercas em volta da nascente e eu tenho 3 nascentes dentro do sítio e você vê aquela água brotar do chão, aquela água pura, cristalina, de ver como é importante a gente, como uma região que é muito produtora de água aqui, com certeza. Então, é isso que eu queria colocar. Muito obrigado pela sua participação. Eu queria só reforçar uma questão, né? No caso de São José do Barreiro, a gente tem o Conselho e os outros municípios também. Então, Bananal está, essa semana, né? Haverá a eleição da diretoria. Em São José do Barreiro, a lei entrou na Câmara agora para... Nós mudamos a lei do Contur, ampliamos, né, vai passar a ser 1/3, 2/3, que é um pedido da Secretaria Política Federal, né, então está se alinhando com isso. Está amplamente representado a comunidade dentro da nova lei. Então, é uma oportunidade da comunidade se fazer representado dentro do Conselho. O Conselho ativo pode influenciar muita coisa dentro dos municípios. Então, vocês que estão aí nos seus municípios, procurem acompanhar o trabalho dos conselhos. A gente sabe que ainda tem município que o conselho está muito ligado à questão da administração pública. Isso não pode, a gente mantém o risco de as coisas não acontecerem, né, não serem dadas sequência. Então, a gente tem que cuidar dos conselhos, fazer com que eles aconteçam e realmente garantir que o esforço de hoje vai gerar resultado daqui a 5, 6 anos. E a outra coisa é sobre a associação. A gente fez uma apresentação do novo projeto da Associação Regional em cada município, só São José do Barreiro que ainda não. Como eu sou daqui, a gente foi fazendo conversas particulares e teremos a semana que vem, vai ser divulgado um dia e vai ser apresentado o projeto. Então nós vamos convidar todos os interessados para entenderem o tamanho do projeto. É um projeto que já está ganhando parceiros em diversas frentes. Já temos parcerias firmadas com o Sebrae, temos contatos com outras instituições e vem preencher um espaço que estava vazio e é extremamente necessário, que é organizar o empresariado de forma regional, trocar informações, montar a rede, né? O turismo hoje é troca de informação, é parceria, é entender, né, quem que é o nosso parceiro direto, os indiretos. É network, turismo é network. Então eu falo para os empresários, uma reunião como de hoje, né, às vezes você não aproveita, o assunto, não sei, não importa às vezes muito o assunto, claro que importa, mas estar, né, se fazer notar, né, aquela história do que não é visto não é lembrado. E em turismo, eu sempre falo, eu tenho acompanhado o trabalho de alguns empreendedores aqui de São José do Barreiro e da região, e eu encho o saco de todo mundo no WhatsApp, eu participo de 7 grupos. Um é o Arco Geral, e tem a Arco Silveiras, Arco Areias, Arco Queluz, Arco Bananal, eu participo de todos, por enquanto, e motivando as pessoas a participarem. Amanhã nós teremos um evento muito interessante em Lorena, organizado pelo Circuito da Fé. Vai ser um fórum de turismo com algumas palestras muito importantes e a Arco estará representada com algumas pessoas e nós já estamos trabalhando possíveis parcerias com o Circuito da Fé. Então, outras são possíveis a partir do momento que há a organização e a vontade, como diz a Beth. Então, fiquem ligados, participem desses momentos que estão a seguir. Aí nós teremos uma outra reunião em Bananal, a reunião em Barreiro e outras coisas a serem organizadas. E é muito importante a participação para o empresário, primeiro, e, é claro, para o trabalho como um todo. Boa tarde a todos. Eu sou Mauriele, sou de Cachoeira Paulista. Estou aqui com minhas amigas. Vou falar, né? Cachoeirense que foi viver em Paraty uns tempos, está fazendo um trabalho bonito aqui. Oksana veio da Croácia, mas já é cachoeirense. E eu tenho uma agência chamada Encanturismo. E a primeira ideia da agência é fazer isso aqui viver, né? Trazer as pessoas daqui a conhecerem aqui. Mas não tem como negar que Cachoeira recebe mais de 1 milhão de pessoas para um certo turismo que é o religioso. Ou seja, existe um público que está na porta disso aqui tudo.
o público já está ali. Eu gostaria muito de trazê-los para cá. Mas eu pensei, por que Cachoeira, que é a porta de entrada da rodovia dos Tropeiros, não embarcar aqui também? Aí até a gente chegou, conversei já com o menino que está aqui no movimento do turismo, da Secretaria de Turismo de Cachoeira. A gente falou, Cachoeira tinha que estar aqui junto. Né? Saiu da Dutra, porque Luz é o caminho, né, preferencial, mas ali é a rodovia dos Tropeiros, tem toda uma história, tem um público em Santa Cabeça todos os domingos. Eles precisam chegar até aqui. Então, é isso que eu queria falar, que o momento que nós também, cachoeirenses e Cachoeira Paulista, poderia entrar em um projeto maravilhoso como esse. Estamos aqui querendo abraçar a causa. Acho que a gente precisa de uns clones, né, Karina? Uns clones, aí a gente vai, né, penetrando no território imenso. Eu não sei se vocês têm acompanhado o novo secretário de Turismo do Estado, o que ele tem dito e as ideias. Tem acompanhado? Então, fiquem atentos, eu acho que vocês estão num movimento interessante. Ele está falando muito de rotas cênicas. Ele está falando isso em todo lugar. Vocês têm uma rota cênica, vocês só precisam deixar ela funcionando bem. Então, talvez, né, uma conversa com ele, levando, pode ser que abra um espaço aí, eu não sei, tá? Só estou dizendo que é o que ele está pleiteando pelo Estado. Eu não sei quem está conseguindo pegar ou se ele vai fazer isso de verdade. Legal. O rapaz nos entrevistou aí na chegada, né? E ele falava, e ele começou a entrevista falando: nossas cidades, né, estão longe dos grandes centros. Eu acho que essas cidades estão numa posição muito estratégica entre Rio e São Paulo, né? Quer dizer, tem o privilégio de estar fora do eixo da Dutra e tem a vantagem de estar também muito próximo, né? Quer dizer, pensar nesse acesso é um fluxo imenso aí pela Dutra, né? E acho que a região precisa pensar conjuntamente como capilariza, não é, esse fluxo para dentro desse território. Mas para isso acho que precisa estar bem estruturado, não é? Enfim. Tem mais alguma inscrição? Não? Será que a gente pode encerrar? Nós poderíamos falar bastante ainda, né? Mas acho que o que a gente queria realmente era coroar esse final e não sair de cena assim, né? Mas o que a USP fez, né? O que aconteceu aqui? Eles ficaram aqui enchendo a paciência, os alunos perguntando, aplicando questionário, mandando e-mail, preenche o formulário e no final, né? Acho que muitos lugares têm um pouco essa sensação, né? De que os pesquisadores passam e o que fica de legado. Então a gente sentia que precisava fazer um evento, né? Para terminar, para dizer. E na verdade nós fomos só mediadoras, né, do encontro entre vários atores aqui da região, e a gente queria deixar isso como legado, né, esse momento, como o Rogério falou, de organização de vocês, né, abrindo possibilidades, mostrando o que precisa ser vencido, mas também muitas valências locais, né. Então a gente queria deixar uma mensagem positiva e assim a gente está aí, né? A gente não tem fôlego para continuar grandes trabalhos agora, mas nós estamos aí e os alunos, como a Karina colocou, né, sedentos por trabalho, estão se formando, passaram por essa experiência que foi muito rica na formação deles e tem a ECA Júnior, enfim, outras possibilidades de parceria e de trabalhos conjuntos que vocês podem acessar, né, se acharem necessário, tá bom? Então, eu queria encerrar agradecendo imensamente a oportunidade, né, de estar aqui nessa fazenda, de estar aqui na região mais uma vez, e a oportunidade que os municípios, né, alguns, às vezes, com um trabalho mais difícil de nos assessorar, outros não, mas ao fim e ao cabo tudo foi feito, né? Os planos foram entregues e a gente está aqui, acho, no momento de coroamento disso tudo. E eu queria agradecer, parabenizar todo mundo e desejar muita sorte nessa estrada aí do turismo, que é muito profícua aqui para a região. Tá bom? Então, vamos terminar.